Olá, tudo bem com vocês? Aqui, professor Hércules, finalizando a resolução do ITA 2026, primeira fase. E nesse vídeo, eu trouxe uma questão de análise de geometria analítica que eu achei um pouquinho pesada, que era uma questão sobre circunferências tangentes externas. Lembra dessa? Tinha uma PG envolvida. Eu vou compartilhar com você e nós vamos resolver a questão junto. Então vem comigo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, está aqui do ladinho, ó. A matemática pode ser fácil. Se inscreva, ative o sininho lá e aí você vai saber sempre que entrar um vídeo novo aí para você. Beleza? Então vamos nessa. Ó, ITA 2026, primeira fase, última questão da primeira fase, questão de número 12. Ele falava para você o seguinte, ó. Considere o M um número real positivo. A sequência RK é uma progressão geométrica crescente de termos positivos de razão Q e termo inicial R1 igual a Q. As circunferências CK, x menos RK ao quadrado, mais y menos MRK quadrado, igual a RK quadrado, são duas a duas tangentes externamente nessa ordem. A expressão de Q em função de M é. Aí você entrou em desespero, o professor não entende absolutamente nada. Vamos com calma, vamos pensar comigo. Primeira coisa, vamos entender direitinho um ponto importante. Ele falou de uma tal de uma PG. PG você sabe que é uma sequência que tem um primeiro termo e tem uma razão. E essa razão vai multiplicando cada termo para você ter o termo posterior. Então é interessante. Se R1 é Q e a razão também é Q, então essa PG vai ser quem? Q, Q quadrado, Q cubo, Q a quarta e assim por diante. Ok? Então já limpamos uma coisa importante. E agora vamos lá. Olha para a equação da circunferência. É um tal de um CK. O que é esse K? O K apareceu aqui na sequência também, ó, RK. Então, esse K vai indicar a posição na sequência. R1 vai ter uma circunferência C1. R2 vai ter uma circunferência C2. E assim sucessivamente. Então, vamos com calma montar bonitinho isso daqui, ó. Vamos lá. Imagina que eu tenho uma circunferência. Eu tenho o raio dela, uma circunferência C1, né? Colocando o K igual a 1. O que vai aparecer do lado de cá, ó, na igualdade? Não é igual a RK elevado ao quadrado? Esse cara não é o raio da circunferência? Então, se eu tenho C1, o R1 é quanto? É Q. Então, o raio dessa circunferência é Q. Primeira circunferência. A próxima seria a circunferência C2. E, de acordo com o enunciado, ele fala que são duas a duas tangentes externamente nessa ordem. Então, C2 tangente a C1, aqui está C2, e o raio da C2 é o R2, que é o segundo termo da PG, em que o primeiro termo é Q e a razão também é Q, e, portanto, o raio vai ser quem? Q ao quadrado. Agora, vamos lá. Equação da primeira circunferência, quem seria? Olha lá, C1, troquei o K por 1. Então, vai ser x menos R1 ao quadrado, mais y menos mr1 ao quadrado, igual a R1 ao quadrado. E C2 tudo igual, em vez de 1 é 2. Então vamos lá. Quem é R1? R1 é Q. E quem é R2? É Q quadrado. Vamos uma por vez. Então C1, trocando R1 por Q, você vai ter x menos Q, mais y menos mq, aliás, o x menos Q ao quadrado, y menos mq ao quadrado, igual a Q quadrado. O raio está aqui, ó.
Professor, mas a equação da circunferência, o raio não vem aqui. Cuidado, que aí o cara tenta te embaralhar. Quem vem aqui é a abscissa do centro. E quem vem aqui é a ordenada do centro. Então eu tenho o centro dessa circunferência C1. E C2 vai ser a mesma coisa, só que C2, o R2, é Q quadrado. Então tá aí. Vamos com calma. Agora olha lá. Quem é o centro da circunferência C1? Só para não colocar muita letra, eu vou colocar C1. Quem é? Olha lá, ó. A abscissa é Q. Lembra? X menos A mais Y menos B igual ao raio quadrado? Então a abscissa A é Q, o B é MQ e o raio é Q. Quem seria o centro C2? Tá aqui, ó, mesmo esqueminha. Q quadrado e MQ quadrado. Abscissa e ordenada. Eu costumo falar, quem põe no X para zerar o primeiro parênteses? Q quadrado. Quem põe no Y para zerar o segundo parênteses? MQ quadrado. Isso é o centro da circunferência. Agora, olha a figurinha lá em cima, por isso que eu coloquei ela ali, para você entender direitinho. Quando duas circunferências são tangentes externas, o que acontece? A distância entre os centros é a soma dos respectivos raios. Dá para entender, ó? Centro aqui. Esse pedacinho aqui é o R1, esse pedacinho aqui é o R2. Então, olha que bacana. A distância de centro C1 ao C2 vai ser o raio, a soma dos dois raios. Lembra a formulinha que te dava a distância entre dois pontos? Isso, olha lá, ó. A diferença entre as abscissas ao quadrado, então Q2 menos Q, abscissa de C2, abscissa de C1 ao quadrado, mais YC2, YC1 ao quadrado. Está aqui. E eu repito, essa distância Q é a soma dos dois raios, que são Q quadrado mais Q. Eu tenho uma equação que tem um radical. A melhor forma de fazer isso, o que que você faz para eliminar o radical? Exatamente. Você vai elevar ao quadrado. Então, eu elevo ao quadrado, posso fazer isso desde que eu faça dos dois lados dessa igualdade. Ok? Dá uma olhadinha com calma até aqui. Só vou rearranjar a tela aqui para a gente continuar a resolução. Mas vamos lá. Tudo bem? Então, vem comigo, ó. Passei aqui a mesma equação para cima. Com calma. Ó, esse quadrado corta a raiz. Então, o primeiro membro vai ficar ele inteirinho sem a raiz. Esse quadrado aqui eu não fiz nada, só repeti. Vou colocar uma coisa na cabeça, ela está procurando quem? O Q em função do M. Então, a ideia é sempre tentar o quê? Isolar o Q. Agora, nessa expressão que está aqui, dá uma olhada. Ó, aqui tem um M, aqui tem outro M. Eu poderia puxar em evidência. Só que essa equação, essa expressão está ao quadrado. Então, o m que vai em evidência aqui, ó, ele é elevado ao quadrado. Só puxei o m para fora. E deu Q2 menos Q elevado ao quadrado. Olha para o primeiro membro dessa igualdade, eu posso fatorar. Eu posso transformar em produto, colocando quem? Q quadrado menos Q elevado ao quadrado em evidência, porque ele está aqui e também está aqui. Então, puxando Q quadrado menos Q em evidência, elevado ao quadrado, aqui sobra 1 e aqui sobra quem? M quadrado. Ok? Não perde o foco. Eu quero o Q em função de M. Então é isso que eu vou ter que fazer, tentar isolar o Q de algum jeito. Se eu vou tentar isolar o Q de algum jeito, passa tudo que tem Q de um lado, o que não tem Q do outro. E olha que bacana essa expressão que apareceu aí. Você não tem uma fração que numerador e denominador estão ambos ao quadrado? Então eu posso falar que esse cara aqui, o que que é? Primeiro,
Puxei o Q em evidência. Como eu fiz com M lá em cima, ao quadrado ele está aqui. E embaixo eu fiz a mesma coisa. Aqui sobrou Q mais um e aqui sobrou Q menos um. Só que ele está ao quadrado, está aqui, ó. E eu posso cortar esse cara com esse. Correto? Cortando esses dois caras, eu tenho um quadrado em cima e um quadrado embaixo. Eu posso escrever uma expressão somente, um único quadrado. Olha lá o Q, nós estamos limpando o Q, percebe? O que eu tiro daí? Se Q mais um ao quadrado, Q mais um sobre Q menos um ao quadrado é igual a um mais M ao quadrado, então Q mais um, Q menos um é a raiz quadrada de um mais M ao quadrado. Não perde o foco. A gente quer o quê? É o quê? A gente quer o quê? Então tem que isolar. Ó, vou dar mais uma rearranjada aí para caber na tela. Pode ser? Então vamos lá. Ó. O Q menos um que está dividindo, o que eu fiz? Passei para lá multiplicando. Está aqui. Deixei Q mais um aqui. Abrindo esse parênteses, você vai ter o quê? Ó? Q, que multiplica a raiz de um mais M ao quadrado, menos um que multiplica a raiz de um mais M ao quadrado igual a Q mais um. Com calma, se eu olhar para a tela, eu tenho uma equação do primeiro grau em Q. É só isolar o Q agora. O que eu faço? O Q que está positivo aqui vem para cá negativo, e eu jogo essa raizona aqui negativa para lá, vai positivo. Então, troquei de lugar. Ó. O Q veio negativo para cá, e essa raizona foi positiva para lá. Ok? O que me permite colocar o Q em evidência na primeiro membro dessa igualdade. Ó, eu vou tendo espacinho embaixo, a gente vai apagando o que está aí. Pode ser? Então vamos lá. Ó. Põe o Q em evidência. Quem aparece? Raiz quadrada de um mais M ao quadrado, menos um. Está aqui. E se esse cara está multiplicando, ele passa para lá o quê? Dividindo. Você percebeu que eu fui apagando para baixo, né? Tem jeito. Até aqui, ok? Infelizmente, não tem nenhuma alternativa assim aí. Você vai ter que arrumar isso aí. É isso que eu costumo falar às vezes. O exercício já é difícil. Chegar na alternativa parece outro exercício. Mas vamos com calma. Você percebeu que todas as expressões nas alternativas estão racionalizadas, não tem radical embaixo. E o que eu tenho embaixo? Eu tenho uma subtração envolvendo o radical. O que você vai usar aqui? Exatamente, diferença de quadrados. E se eu tenho a subtração, eu vou multiplicar por quem? Pela soma. Então tá aí, ó. Eu repeti a expressão, multipliquei embaixo pela soma para dar o tal do A menos B vezes A mais B. Aí eu elevo cada um deles ao quadrado, elimino a radical. E aí eu sou obrigado a multiplicar o cara de cima pelo mesmo cara. Ok? Só que aqui vai acontecer uma coisa interessante. Olha o numerador. Os dois caras multiplicados são iguais. Então eu vou escrever simplesmente o quê? Ele ao quadrado. Acompanhou? Ó, raiz de um mais m quadrado mais um vezes raiz quadrada de um mais m ao quadrado mais um é ele ao quadrado, porque é ele igual a ele. Ele vezes ele, né? E embaixo você tem, ó, a menos b, a mais b, que dá a ao quadrado, por isso que 1 mais m ao quadrado perdeu a raiz, menos b quadrado, menos um ao quadrado. Só que o mais um corta com menos um, e vai sobrar simplesmente isso. E agora, final, você não tem o numerador ao quadrado, o denominador também ao quadrado, você pode colocar a fração inteira elevada ao quadrado. A única diferença que tem dessa expressão que a gente chegou para a expressão que está no item B
Na alternativa B, é que tem m ao quadrado mais um e a gente escreveu 1 mais m ao quadrado. Só que a ordem aí das parcelas não altera a soma, né? Então, aí, alternativa B para a questão número 12 do ITA 2026, primeira fase. E temos, assim, concluído a primeira fase do ITA para você. Segunda fase vem na sequência. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Põe no comentário aqui embaixo essa questão, acho que foi pesadinha, né? Põe no comentário aqui embaixo o que você achou da questão, se foi fácil, médio ou difícil. Se você prestou o ITA, põe um comentário aí. E se você está se preparando para o ITA, a gente vai colocar o materialzinho aqui para vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.